Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história e hoje é sobre a parte 2 da Segunda Guerra Mundial. Bora começar! Bom galera, nessa parte 2 ela está conectada diretamente com a aula passada e na aula passada você viu como que a Segunda Guerra Mundial começou. Basicamente foi por conta da Alemanha invadir a Polônia e aí a França e a Inglaterra declararam guerra contra a Alemanha. Claro que haviam outras anexações que aconteceram, né? A Alemanha tinha pego já a Áustria, tinha pego já a Tchecoslováquia, e aí quando ela faz a invasão sobre a Alemanha, sobre a Polônia, perdão, aí sim estoura a Segunda Guerra Mundial. E você viu também que tinha um pacto, né, entre os nazistas e os soviéticos de não agressão. Na página 99 a gente continua então, eu vou fazer a leitura de algumas partes e eu vou te explicando logo em seguida. Diz assim o primeiro parágrafo da 99. Os combates entre os aliados, liderados pela França e Grã-Bretanha, e as forças do eixo começaram de fato em 1940, quando os alemães partiram para a conquista da Escandinávia, que é o norte da Europa. A campanha da Escandinávia foi rápida e no mesmo ano, né, maio de 1940, Noruega e Dinamarca já estavam ocupadas. Então agora Hitler já tem a Áustria, já tem a Tchecoslováquia, tem boa parte da Polônia, que ele vai dividir com a União Soviética, e agora ele tem a Noruega e a Dinamarca sob domínio nazista. Aí o segundo parágrafo diz assim, que enquanto os alemães estavam lutando lá na Noruega, o Hitler já começou, pegou outra parte do exército e já foi invadir a França. Ou seja, ele vai bater em várias frontes, em vários frontes, e teremos aí vários conflitos acontecendo. E Hitler também consegue invadir a França no mesmo ano, ainda em 1940. Então você tem aí vários países sendo ocupados rapidamente pelo nazismo de Adolf Hitler. Nesse mapa que está aparecendo aí para você, você tem a parte que no início foi a zona. Esse é o mapa da França, tá? Essa parte que é um salmão vermelho é a parte ocupada. E a parte azul seria a zona livre, mas depois vai se tornar tudo ocupado. Tudo ocupado pelo nazismo. Essa parte livre virou a que a gente chama de França de Vichy, que era uma França, um estado fantoche nazista. Então a Alemanha nazista consegue também dominar toda a área territorial francês, coloca um estado fantoche, mas depois tudo vira debaixo, né, do poder de Adolf Hitler. E aí no terceiro parágrafo ele diz que quando eles invadem a França, eles tomam Paris, fazem o hasteamento da bandeira nazista. Nessa foto que está aparecendo para você, não aparece a bandeira nazista, mas eles fizeram isso, colocaram a bandeira nazista lá na pontinha da Torre Eiffel. E na imagem ao lado você vê tropas nazistas marchando sob o Arco do Triunfo, que também fica lá na França. Então, veja, em um ano, a Alemanha já consegue conquistar diversos países. E ainda na página 99, o livro vai te explicar um negócio chamado de Blitzkrieg. Esse aqui é um dos pontos principais da aula de hoje, que vai te explicar como que Hitler conseguiu conquistar tudo isso em tão pouco tempo. Essa invasão rápida, como que foi efetivada. Então, a gente vai ver que vários países vão ser invadidos pelos alemães nessa doutrina militar chamada de Blitzkrieg. O texto na 99 diz assim: na guerra, os alemães utilizaram uma estratégia conhecida como Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, técnica militar que resultou na rápida ocupação da Alemanha, da Noruega, da França, entre outros países. Pessoal, daqui a pouco a gente vai ver que Hitler vai invadir a União Soviética e também foi usando a tática da Blitzkrieg. E aí o texto vai te explicar o que é isso. A estratégia consistia em uma coordenação de ataque entre a divisão aérea alemã, que era a Força Aérea, a Luftwaffe, em alemão Luft significa vento, então você faz a associação entre vento e avião, e aí eu faço um ataque pelos aviões, coordenando esse ataque, e esse ataque vai bombardear instalações militares, vai destruir linhas de comunicação, ou seja, você vai deixar os soldados inimigos ilhados. E em seguida, na sequência, coordenado a tudo isso, eles mandavam os Panzers, que eram os blindados, os tanques alemães, com o apoio da artilharia e da infantaria. Então eu faço um ataque rápido, um ataque de surpresa. Vamos lembrar que na Primeira Guerra Mundial era exatamente o contrário. Eu chegava na fronteira, eu fazia uma trincheira, dava tempo do outro exército também se aproximar, fazer a sua trincheira e aí sim começar o combate. Com a Alemanha na Segunda Guerra Mundial não tem isso. Claro que algumas fronteiras vão se formar, mas a ideia, a doutrina era ataque rápido, ataque de efeito surpresa, com brutalidade, para não dar chance, aí que está
o segredo dele, para não dar chance que as pessoas se organizem. Então eu quero desorganização nas linhas inimigas. E aí, portanto, essa doutrina vai ser usada muito pelos alemães na Segunda Guerra Mundial, e é por isso que eles conquistam tantos territórios em tão pouco tempo. Na página seguinte, na página 100, ele vai falar de outras invasões, porque agora Hitler está pegando boa parte da Europa Ocidental. E aí agora ele pode ir para o leste europeu. No primeiro parágrafo da página 100, ele diz que em 40, o Benito Mussolini, da Itália, entrou na guerra ao lado da Alemanha e ele avança para o norte da África. A Itália tinha muitos desejos de domínios lá na África. Tem a região da Etiópia, a região do norte da África. Então ele vai para lá para aumentar os seus territórios, fazer o seu expansionismo, já que Hitler está fazendo tudo isso na Europa. E aí, claro, ele vai ter muita ajuda dos nazistas contra nessas guerras aí lá na África contra principalmente ingleses que estavam lá já pelo neocolonialismo. Aí o segundo parágrafo ele diz que na Europa a Alemanha e a Itália voltaram-se para os Balcãs. A Itália invadiu a Grécia através da Albânia, em seguida as tropas alemãs entraram na Romênia e na Bulgária, em abril de 41 as forças da Alemanha, da Bulgária e da Hungria invadiram a Iugoslávia, ou seja, eles estão expandindo a mancha nazista por toda a Europa. No terceiro parágrafo ele diz assim, em meados de 41, boa parte da Europa estava nas mãos dos nazistas ou de governos aliados de Hitler. O Führer, se refere então a Adolf Hitler, podia então se voltar contra o seu grande inimigo, aquele que ele fez um pacto de não agressão, que era do Exército Vermelho, que era a União Soviética. Então, veja, eu faço pacto de não agressão para não ter guerra ainda, domino toda a área ao redor da Alemanha, agora sim eu posso me voltar ao grande inimigo. Claro que também Hitler travou batalhas contra a Inglaterra, só que, de novo, né, como a Inglaterra está isolada, ela está numa ilha, dificultou, tiveram diversas batalhas, Hitler bombardeou Londres por diversas vezes, mas não conseguiu fazer a invasão sobre o território britânico. E aí, então ele se volta para a União Soviética, mas não era só para acabar com o comunismo, era também para aproveitar, havia um interesse sobre as reservas de petróleo que tinham em território soviético. E aí o terceiro parágrafo, no meio dele, no finalzinho, diz assim, além disso, a União Soviética era considerada a pátria dos comunistas e tinha uma população de maioria eslava, discriminada pelos nazistas. Então a União Soviética ela tem uma dupla inferiorização. Primeiro, por ser comunista e segundo, por ser eslava. Então, o alemão nazista ele olhava essas duas condições como condições inferiores e por isso deveriam ser exterminadas na visão do Hitler e da sua cúpula íntima de poder. E aí o último parágrafo diz assim, o governo soviético, por enquanto, mantinha uma política de neutralidade, porque eles sabiam que eles não iam dar conta sozinhos, né, porque a guerra não tinha começado ainda, então por enquanto eles eram neutros. E aí a galera confiante que esse pacto de não agressão ia continuar, ele até tinha sido informado, o Stalin, de que haviam sim interesses nazistas de invadir eles, só que eles deixaram quieto. Eles tinham uma rede de espionagem, uma rede de informações que alertava Joseph Stalin que ele seria invadido a qualquer momento, e isso acabou acontecendo em junho de 41, que é a Operação Barbarossa, que eu já vou te explicar sobre isso. Então, com quase toda a Europa na mãos dos nazismo, agora Hitler se volta contra a União Soviética, ele faz a invasão contra os soviéticos utilizando a Blitzkrieg em 22 de junho de 1941. Nesse mapa que apareceu aí para você, e esse gifzinho aí que eu fiz para vocês, você já consegue entender que o desejo era dominar a Europa inteira, né? Então essa parte que está mais escura, né, um cinza bem escuro aí no teu mapa, é a região que o eixo dominou. Então você perceba, a Alemanha, a Itália, a França, a Áustria, a Tchecoslováquia, a Grécia, a Noruega, enfim, a Dinamarca, todos esses territórios vão ficar na mão do eixo, vão ficar de conluio ou até dominado pelo eixo nazista, fascista, e aí vai ter o Japão, né, do outro lado da Ásia, lá que a gente vai falar mais pra frente. Então você percebe que o eixo ele consegue expandir, ele consegue dominar muitas áreas, e agora ele vai bater na União Soviética, que é a região que está em vermelho escuro aí no seu mapa. Pessoal, e antes que eu fale da Operação Barbarossa, a invasão nazista sobre a União Soviética, eu trouxe uma curiosidade para vocês. Quem quiser procurar, é super fácil de encontrar. Uma bomba explodiu em 2014 na Alemanha e essa bomba estava enterrada.
Olha só, uma bomba da Segunda Guerra Mundial explodiu 6 anos atrás e aí matou um trabalhador. A curiosidade diz o seguinte: um operador de escavadeira trabalhando numa construção na Alemanha inadvertidamente movimentou uma bomba que estava enterrada por décadas nos restos de uma construção na Alemanha. A explosão matou e feriu outros 8 trabalhadores. Prédios e carros em torno do local foram abalados. A explosão foi sentida a 1 quilômetro de distância. A bomba foi lançada no local pelos aliados em 1940, num esforço para paralisar a guerra nazista. Fábricas no noroeste da Alemanha eram o alvo. Até hoje, explosivos são encontrados na região. Então, olha só, pessoal, resquícios da Segunda Guerra Mundial, e esse é um que explodiu há 6 anos atrás, acabou matando, infelizmente, um homem e deixando feridos 8 trabalhadores. Então perceba que tem muita coisa debaixo da terra, em escombros, em construções velhas, e que pode ocasionar aí um grande acidente. Chegamos à parte final da aula com a Operação Barbarossa. Na página 101 ele vai explicar então essa operação, que nada mais foi do que a invasão nazista sobre a União Soviética, utilizando a Blitzkrieg como estratégia, e Hitler queria resolver várias coisas. Primeiro, acabar com os comunistas. Segundo, expandir seu território. Terceiro, dominar as reservas de petróleo da região, que era um interesse energético gigante sobre o petróleo. E aí tinha também a condição de etnia, porque o nazista considerava os eslavos inferiores. Então você tem, nessa Operação Barbarossa, o suprassumo, né, de todas as ideias racistas e expansionistas de Hitler. Só que era para ser uma invasão rápida, mas não foi como eles esperavam. Por quê? Porque o território russo é gigantesco, os soviéticos, começaram a utilizar a mesma técnica que fez o Napoleão perder a guerra um século antes, que é a tática da terra arrasada. Quando você chega na cidade, ela está destruída. Tudo bem, vamos para a próxima. Vai para outra cidade, está destruída. Chega uma hora que a comida acaba. Chega uma hora que o inverno acomete as pessoas e você não tem abrigo, porque a cidade toda está incendiada. E aí você tem esse grande problema: falta de comida, falta de abrigo e o inverno russo nas suas costas. Menos 20 graus, menos 30 graus, a região mais a leste, menos 40 graus, que é uma região mais extrema, que é a região da Sibéria. Mas perceba, com menos 20 já é complicado, 0 grau já é complicado, imagina menos 20, menos 30, e aí o exército nazista vai sofrer a sua grande primeira derrota, ou a sua primeira grande derrota, no final de 1941. E aí isso aqui vai virar uma reviravolta no jogo da Segunda Guerra Mundial, porque muitos países vão aproveitar esse momento que Hitler tinha enviado quase a totalidade do seu exército, e aí, como eles foram esmagados pela União Soviética na retaguarda, porque já estavam fracos, com moral baixa, sem comida, sem abrigo, com frio, e muitos países vão aproveitar esse momento para fazer um contra-ataque, que é o dia D, que a gente vai trabalhar na próxima aula. Então saiba que a Operação Barbarossa, que era para invadir a União Soviética, controlar as reservas de petróleo, não deu certo. O exército nazista vai ter que recuar. Nessa invasão da Operação Barbarossa tem a batalha mais sangrenta, mais mortífera da Segunda Guerra Mundial, que é a Batalha de Stalingrado. Quem gosta de história, pesquisa lá. Batalha de Stalingrado, cidade de Stalin. Nessa batalha, só para você ter ideia, morreram de soviéticos 2 milhões de soldados. A guerra inteira vai matar e deixar feridos 50 milhões. Mas só nessa batalha, que durou alguns meses, só de soviético, morreram 2 milhões. Então você imagina a carnificina, né, a mortandade gigantesca referente a essa batalha. É isso por hoje. Espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau. Now the world don't move to the beat of just one